Olá, turma, muito bom dia. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre desenvolvimento web, API do Google Maps e SQL. Bom, eu vou voltar aqui no código. Que fizemos aqui aquela consulta espacial, né, onde eu passo duas geometrias para o ST-contains e eu verifico se essa geometria contém a outra geometria. Ou seja, se o local está contido ou se geometria contém local, ela vai ser selecionada e impressa aqui na tabela. Muito bem. Bom, então fizemos essa tabelinha aqui, né? Só faltou aqui fechar e abrir de novo, né? Para ficar bem correto a saída de tela. Não vai fazer diferença visual, mas é importante, né? Toda tag TD que a gente abrir, é bom a gente fechar. Então, abriu, fechou. Uma célula, outra célula, e a TR é a linha, né? E a table, nossa tabela. Bom, aí poderíamos customizar essa tabela, enfim. Depois eu vou mostrar isso aqui, como customiza essa tabela com HTML e CSS. Bom, eu quero fazer para vocês aquele outro exemplo de calcular a distância. Bom, eu vou só fazer o seguinte, eu vou criar aqui algumas distâncias, né? Mas eu vou comentar todo esse código daqui até aqui. Pode ser até aqui na realidade, que depois que eu vou habilitar esse espaço. Mas então eu vou simplesmente comentar esse código aqui. Eu vou copiá-lo aqui para baixo novamente, que eu vou fazer outra consulta. Eu vou fazer aquela consulta para identificarmos a distância entre entre todas essas contribuições, entre todos esses imóveis. Eu quero verificar a distância entre cada um desses imóveis e imprimir na tela. Bom, vamos fazer essa operação então. Bom, então eu vou fazer o join entre as tabelas de imóvel com a própria tabela de imóvel. Então eu vou fazer um join, vou fazer um produto cartesiano, né? Fazer um inner join entre o imóvel A e o imóvel B, certo? Então eu tenho aqui A.id, B.id, e é claro que eu vou fazer o que? Chamar o stDistance entre A.local, B.local. Que eu quero calcular o que? Eu quero exibir, eu quero projetar como a terceira coluna da tabela de projeção a distância entre o imóvel que tem o ID A e o ID B. Então a distância. Eu poderia também projetar, por exemplo, a geometria, né? Eu poderia projetar a geometria como um todo aqui, ó. ST AS text, né? Local, A.local, vírgula, a mesma coisa, só que com B, né? Então eu posso projetar a minha geometria em formato de texto, né, do local A e do local B, e também a distância aqui. Só que eu vou dar um apelido para essa distância, chamar de distância. Como o A e o B tem o nome de ID, também eu vou colocar um apelido. Vou chamar aqui IDA e vou chamar isso aqui de DB para facilitar a impressão em tela, né? A programação da impressão em tela. Bom,
vimos no exercício anterior, eu até já comentei sobre isso, se deixarmos dessa forma apenas o produto cartesiano, todos os imóveis vão, todas as linhas da tabela imóvel vão se juntar com todas as linhas da tabela imóvel também. Porém, neste caso não faz muito sentido, porque o imóvel A não precisa ser juntado com o imóvel A1 não precisa ser juntado com o mesmo imóvel A1. Então, inicialmente eu deveria excluir todos os IDs que são iguais. Por exemplo, A.ID teria que ser diferente, né, de B.ID. Porque, veja bem, se eu colocar, primeiro eu não vou fazer com isso, vou fazer um de tudo, só para a gente visualizar a resposta. Bom, eu vou trocar o que? A impressão em tela. A impressão em tela não vai ser mais essa que é do anterior. Eu vou pegar aqui, ó, um código que eu já fiz, ó, que tem aqui o IDA, o IDB e a distância, para ser impressas aqui. Então, eu vou pegar a linha do resultado, né? Quantas linhas tiver nessa tabela de resultado, né? E vou imprimir aqui em tela, no formato de uma tabela HTML, certo? Bom, então veja bem, olha só, aqui eu tenho ID, eu poderia ter colocado aqui, né, na tabela também, eu poderia ter feito vou fazer uma linha aqui especial. Com TH. Imóvel. Imóvel B. Geometria do imóvel A. Claro que eu tenho que colocar aqui embaixo, né, a geometria também. Se eu quiser imprimir a geometria. Geometria imóvel B. E aí, para finalizarmos aqui, mais um TH, né, com a distância. Então, eu poderia colocar aqui distância AB, distância entre A e B, né? Salvar. Vou só ajustar isso daqui, porque agora nós temos aqui o ID do A, né, o ID do B. Vamos colocar aqui então vamos construir então essa nossa linha, né, de impressão. Então aqui, ó, o ID do A, o ID do B, fechou, abriu, TD. Aqui agora eu vou chamar aqui, ó, geometria A. Quer dizer, essa aqui é a geometria B, né? Geometria B. Vou chamar aqui como geometria A. Geometria A. Geometria B. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou.
Abriu, fechou. Abriu, fechou. Aparentemente está certo. Vamos compilar para ver. Vamos rodar para ver se tem algum problema visual. Linha 42, justamente nessa aqui. Na verdade está faltando ponto e vírgula aqui, né? Bom, pronto. Então, imóvel A, imóvel B, geometria do imóvel A, geometria do imóvel B e distância entre A e B. Bom, temos aqui na tela. Muito bem. Então, veja bem. A distância entre o imóvel 3 com o imóvel 3 é zero. Isso é óbvio. E, bom, se eu já fiz a distância entre, por exemplo, 4 e 3, eu não preciso fazer entre 3 e 4. Certo? Então, primeiro, para excluir esses valores iguais, eu deveria restringir aqui o quê? Que o A e D, né, fosse diferente do B ponto e D. Esse é o diferente do SQL. Bom, então olha lá, ó, eu não tenho mais o 3 e 3, eu não tenho mais os valores de zero. Porém, eu ainda tenho o quê? Se eu juntar o 4 com 3, eu não preciso juntar o 3 com 4. Então, se você perceber, se eu já tenho um ID menor do que um ID maior, eu não preciso ter um ID maior do que um ID menor. Por quê? Se um já juntou com 2, o 2 não precisa juntar com 1. Se um já juntou com 3, o 3 não precisa juntar com 1. Não precisa. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, onde o A e D é menor que o B e D. Então eu vou excluir todas as linhas desnecessárias. Porque se eu já juntei o 3 com 4, eu não preciso juntar o 4 com 3. Veja, sempre o ID menor primeiro. Ó. Então ele vai pegar o imóvel 3 e vai juntar com todo mundo, o imóvel 4 com todo mundo, o 5 com todo mundo. Então não precisa fazer o inverso, né? Não precisa fazer a volta. Muito bem. Beleza, pessoal. Então eu tenho aqui a geometria do imóvel A, a geometria do imóvel B e a distância entre eles. Só que olha só, a distância entre eles ficou um pouquinho, né? Esse valor aqui é um pouco estranho, né? A gente vai ver por quê. Por que será que ficou esse valor estranho aqui na distância entre esses dois pontos? Porque olha só, se a gente pegar, vamos falar que a gente quer uma distância entre dois pontos que a gente conheça mais ou menos a distância deles. Vamos primeiro, como a gente pode ver aqui no nosso mapa, a gente vai fazer isso de grosso modo, tá? A gente não vai fazer com a precisão, tal. A gente vai bater o olho aqui, ó. Coloquei dois pontos aqui. Eu vou colocar eu vou habilitar aqui no nosso mapa do Google uma legenda aqui para a gente identificar, né, a distância entre os pontos, a escala que o Google gosta de chamar. O que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso JavaScript, funções.js. Aqui na hora de inicializar o mapa, ele tem algumas opções, né? O centro dele, como uma latitude e longitude que você quiser. Bom, eu posso colocar aqui, ó, uma outra opção, que é o Scale Control verdadeiro. Então, se eu habilitar isso daqui, agora eu vou ter ali no nosso mapinha do Google uma barrinha aqui embaixo, ó, pra gente medir mais ou menos a distância. Então a gente pode, se a gente chegar aqui, ó, isso aqui dá a grosso modo, né? A grosso modo, nós temos ali alguma coisa mais ou menos 2 km, né? A distância entre esses dois aqui. Lembrando que isso aqui é muito grosso modo, ok? Visualmente, uma coisa mais simples, mas só pra gente tentar identificar o que foi aquele valor ali, né? Vamos exibir só as geometrias, aquelas duas ali, que é o ID 10, eu já sei que é o ID 10, então eu vou colocar aqui AND, vou fazer uma outra restrição dentro do where, esse AND estaria mais ou menos dentro do where, né? Então AND, o que? Onde o A.id ele é igual a 10 e o B.id
é igual a 11. Então eu quero apenas a distância entre esses dois aí. Imóvel 10 e imóvel 11. Então a distância deu 0.019, né? Bom, então, olha só. Como a gente aqui não passou, na hora que a gente estava inserindo, quando a gente estava inserindo isso aqui, na realidade a gente inseriu assim, né? O código aí de vocês vai estar desse jeito. Quando nós inserimos aqui o stg1 from text, nós não passamos o srid. A gente deixou em branco, então o srid é 0. Então ele não sabe quais são as unidades dos valores que você está passando de longitude e latitude, ou do eixo x e o eixo y. Ele sabe que tem ali uma unidade, né, um valor, uma unidade para o eixo x e uma unidade para o eixo y. Mas ele não sabe exatamente que unidade que está. Então, é sempre bom a gente passar o SRID daquele EPSG que eu te mostrei para vocês na aula passada. Então vale a pena a gente sempre colocar isso. Porém, se nós formos no nosso banco de dados e fizermos uma consulta de todos os SRID, vamos pegar aqui imóveis, né? Vamos fazer aqui uma consulta do imóvel. Eu vou pegar aqui, ó, SRID do local de todos os imóveis, né? Executar. Na verdade, SRID é junto, né? Acho que é junto. Quer dizer, na realidade é ST, né? ST-SRID. Então, veja que todos são valores 0 para o SRID. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que alterar todos os valores de SRID. Bom, tem uma linha de comando aqui que eu posso fazer, ó, uma linha de código, né? Uma linha de código aqui, ó, que eu posso fazer o update imóvel, né? O update imóvel, setando na variável local. A variável local ela vai receber o que? A stg1 from text, ou seja, eu vou recriar a geometria com o próprio local, porém aqui eu vou passar o nosso valor lá o SRID dos dados que estão vindo do Google, que é o 4326, né? O EPSG lá, o 4326. Então eu vou executar isso daqui. Ele vai fazer uma confirmação, né, que é um update sem where. E aí ele vai alterar todos os registros. Então vamos ver, ó, ST, SRID, executar, do local, né? Do local, executar. Então lá, foi. Todos os imóveis estão com 4326. Bom, então agora, se eu executar de novo, então eu vou ter a distância aqui em metros, ok? Ele já, o ST distance, ele já vai jogar para calcular a distância em metros pra gente, ok? Claro que tem um erro, né? Tudo tem erro, mas lembrando que esse ST distance não está levando em consideração a curvatura da Terra. Para isso tem que usar o ST distance sphere e passar um raio, né? Que a gente pode ver aqui, ó, que o ST distance ele vai exigir, né, uns parâmetros dele, mas nós temos também o ST distance sphere. Vamos pegar aqui. Que aí neste caso, que a gente vai utilizar o ST distance sphere, ele pede o raio da Terra. O raio padrão é esse daqui, né? Se você não passar, ele usa esse raio padrão em metros, ok?
Muito bem. Então sempre a gente tem que tomar cuidado com as unidades, né, que a gente estiver trabalhando. Então a gente pode passar alguns parâmetros, por exemplo, qual que é a saída que você quer, né, do resultado. Então sempre tomando muito cuidado tem que interpretar o resultado para ver se os seus dados estão coerentes, ok? Então é sempre bom dar uma analisada, ok? Para ver se está tudo funcionando 100%. Então fiquem de olho aí se os seus dados estão projetados, qual é a projeção. Então tomem muito cuidado em relação a isso, beleza? Tá. Mas esse aqui não é o foco nesse momento da disciplina, né? De calcular erro, essas coisas não. É só mostrar para vocês como que funciona e os cuidados que vocês têm que tomar. Aí é critério de vocês, ok? Bom, então aqui nós temos o Google refeito, né? O insere dados. Depois eu vou repassar, né? Vocês podem alterar aí no de vocês também de uma vez. Bom, então, beleza. Só que olha só, tá funcionando. Eu vou fazer para todos agora, né? Então eu tenho aqui a distância, né? De cada um, ok? Então um bom exercício aí para vocês é justamente verificar, né? O erro que ele nos dá para determinados pontos. Vocês podem calcular isso, se vocês quiserem. Usar um método de vocês para calcular a distância entre dois pontos. Vocês podem aplicar o método de vocês, podem usar aquele Hervé-Cine também. Existem vários métodos aí na literatura para calcular a distância entre dois pontos em coordenadas geográficas, né? Longitude e latitude, graus decimais. Muito bem. Então, depois vocês podem fazer com ST-Sphere. Depois vocês podem fazer fixando determinados tipos de saída, de unidade de saída. Ok? Vocês podem brincar com isso aí em alguns exercícios. Bom, beleza, turma. Agora vamos voltar o nosso código e a gente vai perceber o seguinte: ele vai dar um erro. O valores, ele vai retornar um warning, né, falando que as geometrias elas estão em SRDs diferentes. Uma está em 0, outra está em 4326. Ah, mas eu não mudei todas? Nós mudamos todas em imóvel, mas não em região. Então lá em região também temos que mudar, né? Então vale a pena aqui também, na hora que tivermos mudando a região, né? Então podemos pegar esse aqui, essa linha de código, esse pedacinho aqui, jogar para cá também. E vamos no banco de dados. Vamos pegar essa linha de código aqui e vamos resolver o problema do região. Então agora é região, né? Onde a região tem geometria, que é a coluna onde eu estou jogando o meu polígono, ou minha linha, ou minha ponta, sei lá, a geometria. É o campo espacial. Então eu tenho que atualizar ele ali dentro também, ó. E, claro, o nosso valor de SRID, que todos os pontos estão
esse srad. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou executar, e aí eu vou conferir para ver se realmente foi, né? Então eu vou chamar o srad, passar a geometria, né? Eu vou executar, como só tem uma lá dentro, tá certinha, 4326. Então eu vou verificar agora. Pronto, funcionou. Ele exibe lá os dados que estão coerentes com essa consulta, ok? Os dados que essa consulta engloba, e ele imprime em formato de tabela também. Muito bem, turma. Então, dessa forma, temos mais um exemplo de trabalhar com dados espaciais aqui no desenvolvimento web, usando desde a API do Google Maps até o nosso banco de dados espacial, ok? Ou geográfico, como preferirem, ou geoespacial, né? Bom, então, essa primeira parte aqui, a gente vai encerrar da aula.